Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso segundo capítulo do livro de Geografia e vamos aprender um pouquinho sobre a formação e a conquista do nosso território brasileiro. Então, vamos lá? Bom, separei alguns tópicos para ficar mais fácil a compreensão de vocês e o nosso título de hoje é A Conquista do Espaço Brasileiro. Temos aí a chegada dos portugueses ao Brasil, a extração do pau-brasil, mão de obra indígena, as plantações de cana-de-açúcar, a economia no século XVI com um mapa e vamos falar também um pouquinho sobre as drogas do sertão, certo? A chegada dos portugueses ao Brasil. Por volta de 1500, uma expedição organizada por Pedro Álvares Cabral trouxe os portugueses até o nosso Brasil. Tal expedição tinha uma missão dupla. Primeiro, Portugal queria investigar as possibilidades na América e também comprar especiarias na Índia. Com esse acontecimento, deu-se início à colonização brasileira. Os portugueses então se fixaram em nosso território, extraindo as riquezas existentes aqui. Exploração do pau-brasil e mão de obra indígena. O pau-brasil é uma árvore nativa do nosso país e sua exploração foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses no século XVI. A exploração dessa árvore foi tão intensa que a árvore quase foi totalmente extinta. Para que os portugueses fizessem a exploração do pau-brasil, eles necessitavam de mão de obra, e a princípio foi pensada a mão de obra indígena. Em primeiro momento, os indígenas trabalhavam em troca de especiarias que os portugueses conseguiam nas Índias. Porém, com o passar do tempo e devido à morte de boa parcela da população indígena devido às doenças trazidas pelos portugueses, os índios começaram a ficar receosos de trabalhar e começaram então a ser escravizados pelos portugueses. Apesar da extração do pau-brasil ser bastante lucrativa para Portugal, Portugal necessitava de outra fonte de lucro. Então, foi pensado pela administração portuguesa a produção de lavouras de cana-de-açúcar. E essa produção dessas lavouras foram feitas principalmente no litoral brasileiro. Por ser uma técnica de plantio que eles já conheciam, ficava muito mais fácil exercer esse tipo de atividade. Durante a colonização e após, a plantação de cana-de-açúcar foi uma das mais importantes atividades econômicas do país. Apesar dos inúmeros momentos de instabilidade e crise, o açúcar sempre teve grande importância em nossa economia. Atualmente, a cana-de-açúcar é utilizada para a produção de combustíveis e outros produtos que geram lucro. Economia e território no século XVI. A economia no século XVI está interligada com a produção açucareira no Brasil, e nesse século se localizavam nos estados de Pernambuco, Bahia e São Paulo, antiga capitania de São Vicente. No Brasil, a existência de uma economia de plantação de cana-de-açúcar está bastante relacionada com os interesses dos proprietários das melhores terras que lucravam enormemente com as culturas de exportação. Dentre os principais produtos que faziam parte da economia do país, neste século, está o pau-brasil, a cana-de-açúcar e a pecuária. Então, como vocês podem visualizar no mapa, essa produção econômica era feita apenas no litoral brasileiro. Não se tinha exploração do território em um total, certo? O mapa anterior mostra o século XVI. Já esse mapa é para que vocês possam visualizar a economia colonial do século XVIII. Então, nós podemos perceber que começou a ser feita uma exploração maior do território brasileiro e novos produtos foram inseridos à economia do Brasil na época colônia. Então, vamos ter nessa época o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária e vamos inserir a mineração, as drogas do sertão e o algodão. Drogas do sertão. Ao longo da nossa colonização, observamos a incursão pelo interior do nosso território. E isso abre o caminho não apenas para o conhecimento de novos espaços, mas também para a existência de várias plantas, frutas e raízes que fazem parte da nossa vegetação. Nesse processo,
O contato com as populações indígenas também foi importante para que os colonizadores conhecessem as potencialidades curativas e culinárias das chamadas drogas do sertão. Então, elas vão ser as especiarias, como por exemplo vocês podem visualizar na imagem, o guaraná, a castanha do Pará, temperos e outras especiarias que eram extraídas do nosso território. Temos aí a divisão do Brasil em 15 faixas de terras, capitanias hereditárias e um pouquinho da história do café no Brasil. Capitanias hereditárias. Os principais objetivos da capitania eram povoar a colônia e dividir a administração colonial. Porém, tal divisão durou um curto período de tempo e foi abolido 16 anos depois de sua instituição. Como a gente viu no capítulo anterior, as capitanias eram faixas de terras dadas a donatários de confiança do rei e cada donatário ficava responsável pela exploração desse pedaço de terra. O café no Brasil. O café, ele já era consumido desde a antiguidade. As primeiras grandes lavouras de café surgiram na Baixada Fluminense e no Vale do Rio Paraíba, nas províncias do Rio de Janeiro, de onde inicialmente era exportado. O solo e o clima da região favoreceram a produção do café, que se destinava a atender ao mercado consumidor da Europa e dos Estados Unidos. Então, vamos ter o café inserido na economia colonial, vamos ter pessoas trabalhando nas culturas cafeeiras, né? Então, o café ele foi muito importante para a economia do Brasil colônia e ainda é produzido nos dias atuais. Bom, pessoal, espero que vocês leiam o capítulo 2 do livro e na próxima aula a gente vai abordar mais um pouquinho de como esse modelo econômico do Brasil desenvolveu o nosso território, certo? Muito obrigada e até a próxima!